Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, JJ pede jogador do Mengão para Fenerbahçe. Leeds atrás de estrela mundial do Flamengo. Liverpool pagará milhões por João Gomes. E flamenguistas zoam Paulo Souza na internet. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meus amigos, estou com uma camisa lindíssima aqui, Adidas, em homenagem a 2006 do Mengão, né? Se você gosta de produtos oficiais do Flamengo, eu vou ensinar agora como é que você compra eles com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão. Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. Vamos lá, galera. Copa do Mundo bombando. A Argentina tropeçou hoje. A França mostrou que é candidata a título. Mas, meus amigos, o flamenguista ainda lembra do ex-treinador, o treinador que quase fez com que a gente não fosse tetracampeão da Copa do Brasil, nem tri da Libertadores, né? Torcedores do Flamengo zoam Paulo Souza após o empate da Polônia. Entre aspas, legado. O empate sem gols da Polônia com o México na tarde de hoje, 22, pelo Grupo C da Copa do Mundo do Catar, fez alguns torcedores do Flamengo se lembrarem de forma bem humorada do técnico Paulo Souza. O português deixou o comando da seleção polonesa para assumir o time rubro-negro, mas a passagem pela Gávea foi abaixo das expectativas. Aliás, meus amigos, o que o Paulo Souza deve ter se arrependido, hein, meus caros? O que o Paulo Souza deve ter se arrependido, né? Deixou de jogar uma Copa do Mundo para tentar a sorte no Flamengo e se deu mal. No duelo pelo Mundial, a seleção polonesa pouco conseguiu criar e ainda viu Lewandowski, astro do time, perder um pênalti defendido por Ochoa. Minha solidariedade ao povo polonês por aguentar o trágico e triste e deprimente legado do senhor Paulo Souza. Abre aspas, disse o usuário Wallace Borja no Twitter. Se a Polônia está na Copa, é graças ao Flamengo. A gente ter tirado o Paulo Souza de lá garantiu a classificação, brigou o perfil Poetas Fla 1. Paulo Souza foi anunciado em dezembro do ano passado em acerto que só foi concretizado após o treinador conseguir a ruptura de contrato com a Federação Polonesa. Na ocasião, o adeus gerou críticas, inclusive de Leva, atacante que disse que ficou chocado e surpreso com a decisão. No Fla, porém, os resultados não aconteceram. Após a derrota para o Fluminense na final do Carioca, houve um forte protesto na porta do CT Ninho do Urubu. Em meio a uma oscilação da equipe em campo, iniciou-se um período de muita pressão e teve reflexo até mesmo na diretoria. O técnico acabou demitido em junho. Dorival Júnior foi contratado pela vaga e terminou a temporada com títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Meus amigos, Paulo Souza realmente teve... Aí tem outras aqui, ó.
Seleção da Polônia é muito ruim, mas lembre-se, ele era treinado pelo Paulo Souza. Imagine aí, a galera não esqueceu aí de zoar o Paulo Souza, né? Uma das passagens tétricas aí dos treinadores que a gente faz questão de esquecer, porque a passagem do Paulo Souza realmente foi deplorável, não tem outro termo para falar. Meus amigos, a Copa do Mundo está rolando, mas o mercado da bola continua, os clubes querem se reforçar. E aí, meus amigos, o Gerson está próximo a assinar com o Flamengo, se Deus quiser, essa negociação vai se concretizar e há uma saída também marcada. O Liverpool pode contratar 2 meio-campistas, torcedores do clube, por apenas 57 milhões de pounds. Jornal inglês, tá? Jornal inglês. O Liverpool está no mercado para um novo meio-campista antes da abertura da janela de transferências em janeiro. Embora torcedores tenham que esperar até depois da Copa do Mundo e a retomada da campanha doméstica para um novo rosto, ou dois, há um punhado de alvos potenciais que podem ser identificados. João Gomes e Konar Laimé são os 2 nomes que os Reds devem considerar, especialmente o primeiro, porque já manifestou interesse pelo clube. O primeiro admitiu abertamente que o Liverpool seria um time para o qual tenho o maior desejo de jogar. Com o último dizendo a Bild, Tribal Football, geralmente sou um fã de futebol. Eu geralmente gosto de assistir a Premier League. Sempre fui torcedor do Liverpool. Gomes está suportemente avaliado na região de 32 milhões de pounds. Nós estamos falando aí algo em torno de 40 milhões de euros. Dito isso, o Teamac relata que o Leipzig pode estar preparando para aceitar uma taxa de desconto em janeiro devido ao contrato do austríaco expirar em 2023. Potencialmente tão baixo quanto 25 milhões de euros. Teoricamente, isso significa que poderíamos comprar ambos os meio-campistas por apenas 57 milhões de pounds, 65 milhões de euros. Embora se suponha que o Flamengo não aumentará o preço pedido pelo meio-campista brasileiro em janeiro. Se possível, em torno desse número, no entanto, é uma possibilidade que seríamos estúpidos em não considerar, já que potencialmente até 3 meio-campistas partirão no verão, né? Aos 21 e 25 anos de idade, respectivamente, Gomes e Laimé garantirão o meio do parque por um jogo longo, numa taxa de preço bastante reduzida. Ou seja, meus amigos, para o futebol inglês, pagar 32 milhões de pounds, 32 milhões de libras esterlinas, ou seja, algo em torno de 38, 40 milhões de reais, tal. E eu acho que nessa aí a gente vai perder o João Gomes, meus amigos. Não tem muito jeito, não. Ele vai vestir, né, a camisa do Liverpool, os Reds de Liverpool, né, vai jogar em Anfield, e acho que a gente vai ter que se acostumar com a ausência aí do nosso pitbullzinho, né? Boa sorte para ele, que ele seja feliz. Meus amigos, outro jogador que começa a, de certa forma, chamar a atenção do time da Premier League, e esse eu fico mais preocupado que esse não pode sair, é o Pedro. Leeds, Vitor Horta deve se mudar para a joia da Copa do Mundo, Pedro. Vamos lá, outro jornal inglês, pessoal. O Leeds United estava vinculado a uma transferência para o atacante Pedro do Flamengo na janela de transferências no verão, com o Fabrício Romano revelando o interesse de Vitor Horta no jogador de 25 anos em entrevista ao Give Me Sport em agosto. Sobre o gosto dos blancos pelo internacional brasileiro, a fonte da transferência disse: me disseram que o jogador que eles monitoram há muito tempo é Pedro do Flamengo, atacante brasileiro. Mas o problema das transferências sul-americanas é o timing. Claro, agora estamos perto do fim da janela, então eles precisam ser rápidos se quiserem fazer um acordo com os sul-americanos. No entanto, com a temporada da Série A do brasileiro chegando ao fim e com Pedro tendo feito a convocação de 26 jogadores de Tite para a Copa do Mundo no Catar, Horta e sua equipe de transferência em Elland Road terão uma oportunidade perfeita para ver de perto o atacante nesse inverno. Comentarista da BBC Sport, Gil Mowbray, destacou o atacante do Flamengo como um dos seus jogadores para assistir no torneio.
rotulando o jogador de 25 anos como algo especial e afirmando que acreditar que Pedro deve desempenhar um papel de substituto principal quando a seleção precisar de algo diferente. E considerando o quão impressionante foi o Internacional, com 2 internacionalizações do Brasil nessa temporada, não seria difícil imaginar que Horta, mais uma vez, se sentiria tentado a lançar uma jogada para o centroavante no mercado de janeiro. De fato, ao longo das suas 24 partidas na Série A, apenas 12 delas como titular, em 2022, o talento avaliado em 17,5 milhões de pounds estava em uma forma devastadora, marcando 11 gols, registrando 3 assistências e criando 5 grandes chances, além de levar uma média de 2,2 arremessos, fazendo 0,7 pontos chaves e 0,4 dribles por jogo. O jogador de 25 anos também chamou a atenção em suas 13 participações pela Copa Libertadores, marcando 12 gols, dando 2 assistências e criando 6 chances, além de uma média de 2,5 finalizações, um passe-chave a cada 0,6 pontos dribles por partida, protagonizando o Flamengo rumo à conquista da competição. Como tal, se o jogador ostenta uma cláusula de rescisão de 110 milhões de pounds. Se explodir para o Brasil no Catar, seria um fato extremamente sensato para a Horta lançar uma transferência para Pedro neste inverno, já que os gols do atacante pareceriam muito bem-vindos, além das suas atuais opções de ataque Detmers e Eland Road. Meus amigos, né, é aquele negócio, a gente comemora a convocação dos jogadores do Flamengo, ao mesmo tempo fica com medo. Essa que é a grande verdade. Né? Pedro, se arrebentar, muitos clubes não do topo, mas de segunda linha ingleses, olham para o Pedro e pretendem contratar o Pedro. Se ele arrebentar na seleção, meus amigos, vai ser muito difícil segurá-lo. Mas não são só os jogadores da seleção, os jogadores que estão em alta, que têm propostas, não. Né? Por incrível que pareça, Jorge Jesus quer tirar um jogador do Flamengo. Flamengo aceita Fenerbahçe de Jesus, não para em Arão e diz sim para assinar com o campeão da Libertadores do Clube de Regatas do Flamengo. Jorge Jesus é um treinador muito midiático e fez a história no futebol brasileiro. No Flamengo, ele foi campeão praticamente de tudo e deixou seu legado. Muitos rubro-negros ainda sonham com seu retorno no futuro. Eu sou um deles. Até para viver a incrível história que começou em 2019 e acabou repentinamente na temporada de 2020 com o Benfica levando o Mister de volta. Nessa temporada, o Fenerbahçe contratou o JJ e decidiu investir pesado no elenco para atender aos pedidos do treinador. No Flamengo, eles conseguiram contratar o William Arão e Gustavo Henrique. O primeiro até era titular do Flamengo, mas vivia um clima de fim de ciclo. Os dirigentes flamenguistas decidiram vender. O Gustavo Henrique não era titular e estava na lista dos negociáveis. Para 2023, os turcos querem tirar mais um campeão da Libertadores pelo Flamengo. A informação foi passada pelo portal Flaweb. O Fenerbahçe até sinalizou com um comprometimento de pagar 15 milhões de reais por ele. A negociação já estaria em andamento e o Clube de Regatas do Flamengo aceita negociá-lo por entender que pode fazer caixa com o jogador. O atleta em questão é Mateuzinho, lateral direito, que foi reserva imediata em boa parte da temporada. Antes da chegada de Dorival Júnior, ele chegou a ser titular com Paulo Souza e parecia que iria seguir assim. Mas Dorival, contratado, optou por Rodinei, que viveu grande fase nos últimos 6 meses. O Fenerbahçe sabe que o Flamengo topa vendê-lo e usa uma boa relação com a direção flamenguista para avançar em busca de um acordo. Mateuzinho não é cria da base flamenguistas, mas chegou muito novo do Londrina e fez quase toda a preparação no sub-20 antes de chegar ao profissional. A ideia dos turcos é oferecer 15 milhões de reais pelo jogador. Meus amigos, vamos lá, né? Pode ser até que eles queiram, mas o Flamengo negou, nesse meio do ano, uma proposta do Southampton da Inglaterra de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, eu estou falando de 25 milhões de reais, ou seja, quase o dobro, né, dessa proposta aí feita pelo Fenerbahçe. Vamos aguardar. Né? Queria saber de vocês venderiam o Mateuzinho? Escreva aqui nos comentários, a participação de vocês em todos os vídeos, ela sempre é muito importante.
Meus amigos, se inscrevam no canal, hein? Se inscrevam no canal. As notícias todas da Europa, as coisas aqui, a versão europeia das notícias, você sempre encontra aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.